Eu sou Paulo Angelim e esse é o Entrevista. O nosso convidado de hoje é o arquiteto, colega, Pedro Ricardo. Na verdade, o maior arquiteto do Ceará. São 1,98 m de pura arquitetura. E nós vamos aqui direto ao ponto. Pedro, vamos conversar sobre Minha Casa Minha Vida, sobre o ato de projetar. Você acabou, apesar de atender vários públicos, de vários tipos de projetos, você acabou se especializando muito em fazer, enfim, realizar projetos voltados para Minha Casa Minha Vida, seja a faixa 1, como também a faixa superior. Vamos começar pelo seguinte, explica um pouquinho pra gente o que é essa faixa 1, qual a diferença no Minha Casa Minha Vida entre faixa 1 e faixa 2, como a gente normalmente chama no mercado imobiliário. Bom, na verdade, assim, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que vai atender a faixa de 0 a 10 salários mínimos, as pessoas que têm essas famílias que têm esse faturamento, né? Então, a faixa 1 seria de 0 a 3 salários, né, onde seria um público dito de baixa renda, né, que seria o cunho mais social do programa, ou desse programa. E a outra faixa já atenderia um público, digamos assim, com a renda maior, que seria até 10 salários mínimos, né, renda familiar, que aí você já consegue fazer um produto um pouco mais diferenciado. Mais elaborado. Então, existe diferença entre um e outro? Existe sim, o imóvel que está voltado para a faixa 1, ele vai até 46 metros de área construída. Então são apartamentos ou casas, né? E que eles têm o quê? 2 quartos, uma cozinha, uma sala e um banheiro. Entendeu? E já os outros não, aí você já consegue chegar a 3 quartos, criar uma varandinha, e criar um pouco mais de bolsa pelo fato de você ter digamos assim, uma renda maior e fica mais fácil para o construtor poder, digamos, ter mais flexibilidade para ele poder conseguir atender e fazer um projeto mais complexo. É fácil projetar Minha Casa Minha Vida? Porque as dimensões são tão reduzidas, as áreas são tão pequenas. Bom, o produto é aquela história, você trabalhar com muito recurso, queira ou não, se torna mais fácil, né? Quando você começa a reduzir, é igual você ter teu salário e conseguir dar conta de terminar o mês sem ter gasto ele todo, né? Então, é a mesma coisa, é um produto mais regrado, então você tem que ter todo esse cuidado, né? Então, como o produto tem que ter, geralmente são condomínios, né? Quando são condomínios, as infraestruturas são muito caras, complementares dessas habitações, então o construtor tem que ter um orçamento na ponta do lápis mesmo, para poder não fugir do programa. Tá, tudo bem, isso aí é com relação a materiais, acabamentos, né? Mas e com relação às áreas comuns, né? Muitas vezes essas áreas comuns são tão exageradas que elas acabam se revertendo num problema para o próprio condômino, aumentando em muito a taxa de condomínio. Como é que fica isso? Com certeza. A unidade em si também, sobretudo agora no Minha Casa Minha Vida 2, onde eles exigiram a questão da acessibilidade interna da unidade, você tem que ter mobilidade. Apesar de ser um imóvel de 0 a 3 salários, você tem que ter todas as portas com 80 centímetros para ter acessibilidade da cadeira de rodas, você tem que ter um banheiro adaptado, então todas as unidades são adaptáveis. Mas todas as unidades precisam então atender essa exigência? Todas precisam atender, de 0 a 3 todas precisam atender. De 0 a 3? De 0 a 3. Na faixa não necessariamente. Na outra faixa se ventilou a possibilidade, se ventilou não, foi criada uma lei agora que a Caixa começou a querer exigir essa lei, no sentido de 3% também dessas outras unidades de 3 a 10 salários serem adaptadas. Isso está gerando um conflito muito grande, o pessoal do Sinduscon já está tentando mobilizar, já estão tentando encontrar uma saída, porque fica complicado para o cara que vai incorporar, ele ter que ter umas unidades diferenciadas para vender pelo mesmo preço das outras. Agora, voltando rapidinho, só para concluir a parte também da parte comum, a gente tem que pensar muito na hora de fazer esses projetos, dos materiais que vai usar realmente. Sim. A questão de acessibilidade também desses cadeirantes e, digamos assim, na manutenção desses espaços, que se torna uma coisa muito cara. Tanto é que a própria Caixa Econômica vem tentando mudar a metodologia desse tipo de produto, no sentido de acabar com os condomínios, né? Tirar, digamos assim, o muro, né? Não ser mais condomínio na hora de formatar o produto, mas não teria mais guarida, acesso direto, porque está tendo muita dificuldade para que essas pessoas paguem as taxas de condomínio. Então, se você tem a grama que no começo a gente fazia tudo com grama, a grama morre e tudo mais, tem que colocar talvez um pedrisco,
criar soluções inteligentes de paisagismo para poder tornar isso aí sustentável. Vamos combinar o seguinte, o tema é amplo, o tempo é curto e nós vamos voltar no próximo programa tratando aí de mais questões a respeito de Minha Casa Minha Vida, tá bom? Tá bom, tranquilo. Esse é o Entrevista. Até a próxima.